agradecer, Senhor, pelos ofertantes, pelo dizimista da tua casa. Meu Pai, que tem abençoado a tua obra de uma forma muito especial. Te peço, Senhor, que o Senhor abre as janelas do céu, meu Pai. Senhor, ó Deus, e que as tuas mãos, Senhor, possa estar suprindo, meu Pai, todas as necessidades, meu Pai, dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Deus, também quero estar entregando, meu Pai, o teu filho, que vai estar ministrando a tua palavra, meu Pai. Fala os nossos corações, usa a vida dele, Senhor, como o Senhor tem feito das outras vezes, e alcance os nossos corações através da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Se permite tempo, para os irmãos abrirem suas Bíblias. O livro de 2 Reis, capítulo 5, uma passagem bem conhecida. Deus, eu acredito que vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Amém? Enquanto feliz que estamos na presença do Senhor. Em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, Deus ele tem tido misericórdia de nós. Se estamos aqui nessa noite, nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria, e ele era herói de guerra, porém leproso. Versículo 2 novamente, versículo número 1 novamente, finalzinho, diz assim: Ele era herói de guerra, porém leproso. Irmãos, podem se sentar em nome de Jesus. Eu acredito que os irmãos já me ouviram diversas mensagens sobre Naamã. E interessante que hoje eu estava pensando um pouquinho, meditando sobre essa passagem. Deus, ao entrar por essas portas, Deus me fez relembrar algumas coisas muito importantes que às vezes nós deixamos passar no decorrer do dia a dia, no decorrer do nosso trabalho, e às vezes deixamos muitas mensagens da parte de Deus passar em branco, ou como diz muitos, entra no ouvido e sai no outro. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer relembrar algumas coisas importantes para nossas vidas. E no começo desse livro a Bíblia diz que Naamã era leproso. Só que Naamã, numa daquelas guerras, das lutas que ele teve, ele levou consigo para sua casa uma menina de Israel. Uma menina que temia a Deus e conhecia o nosso Deus. E às vezes não entendemos por que aquela menina foi presa cativa se ela servia a Deus. Mas Deus ele tinha um propósito na vida daquela menina para trabalhar na vida de Naamã. E às vezes nós não entendemos o porquê que Deus ele nos leva a certos lugares. E às vezes falamos: Senhor, mas o Senhor me trouxe aqui, eu não queria estar aqui, eu queria estar em tal lugar, eu queria ir em outro lugar. Mas Deus ele tem uma obra com você naquele lugar. E se nós entendemos como aquela menina entendeu que mesmo ela sendo cativa, mesmo ela sendo aprisionada, ela ali naquele momento era como um escravo de Naamã. E ela, quando ela soube que Naamã estava ali leproso, interessante, olha só, mesmo ela sendo escrava, ela se propôs a ajudar Naamã. E às vezes nós, quando alguém pisa no nosso carro, de imediato nós falamos: eu ajudar fulano de tal, Deus me livre. Mas Deus nos dá um ensinamento glorioso aqui nessa noite. Olha, não importa quem, Deus te trouxe para abençoar, Deus te levantou para ajudar. E se você entender isso, irmão, de imediato, quando você abençoa alguém, Deus de imediato te abençoa. E quando você trabalha na seara de Deus, Deus ele trabalha na sua seara. Então entenda, irmão, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, Deus está pelejando por você. Deus está visitando a sua família, Deus vai estar visitando o seu lar, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, se você fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. E o interessante é que a Bíblia diz que Naamã era um homem muito conceituado diante do rei dele. Era um herói de guerra, era um homem que tinha um status muito grande.
Às vezes nós olhamos para alguém, um empresário, e às vezes falamos, olha, aquele homem é bem sucedido, olha o status que aquele homem tem. E às vezes admiramos essas pessoas. Mas a Bíblia diz que Naamã ele era leproso. Então não adiantava ter nada daquilo que ele tinha, não adiantava ser herói de guerra, não adiantava ser um homem conceituado, se ele tinha lepra, e naquela época a lepra era considerada uma doença terrível, onde as pessoas eram obrigadas a andar distante dessas pessoas. Então não adiantava você ter privilégios, se você não poderia conviver com outras pessoas. Não adianta você ter dinheiro, se você não poderia abraçar ninguém, se você não poderia estar no meio do convívio da família. Então às vezes nós queremos entender isso, e olha, Deus quer te fazer entender que não adianta certos privilégios dessa terra, se você não estiver próximo de Jesus, se você não adianta ter riqueza neste mundo, se você não tiver um coração alegre na presença de Deus. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. A Bíblia diz que Naamã precisava tão somente da cura da lepra. E às vezes nós estamos passando por momentos que precisamos de algo para que a nossa alegria seja completa neste lugar. Às vezes chegamos por esse lugar e falamos, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, mas eu estou passando por isso e por isso. E Deus ele tem contemplado o seu coração. E talvez nessa semana ainda Deus vai levar uma menina para te mostrar o caminho. Talvez Deus vai te levar uma menina até você para te mostrar o que você tem que fazer para você receber aquilo que você tanto precisa. Mas você vai ter que estar com os ouvidos abertos e preparados para ouvir a voz de Deus. Às vezes, irmãos, queremos que Deus fale conosco e achamos que Deus vai usar um profeta, que Deus vai usar alguém tão poderoso, que aquela pessoa que tem um status na presença do Senhor, que vai falar conosco, assim diz o Senhor. Mas às vezes Deus pode usar uma pessoa simples que está no seu lado para te mostrar o caminho para a vitória. A Bíblia diz que quando Naamã, aquela menina fala para Naamã o que ele tem que fazer, Naamã comete 2 erros terríveis aí. A primeira palavra que a menina falou, olha, vai ao homem de Deus que está em Israel. Ao homem de Deus. E a Bíblia diz que Naamã, ele foi ao seu rei e pediu, ele estava debaixo de uma autoridade, e ele pede ao seu rei para poder ir até ao rei de Israel, para que ele fosse curado da sua lepra. Mas aquela menina, quando deu a solução para o problema dele, quando deu ali, ela falou o seguinte, olha, se você for ao homem de Deus. Mas a vez que Naamã ele comete o primeiro erro, ele vai, a pessoa é errada. E quantas das vezes, irmão, quando nós passamos por momentos difíceis, por dificuldade em nossa vida, por problema nos nossos lares, em vez de procurarmos a pessoa certa, que se chama Jesus de Nazaré, às vezes procuramos a pessoa errada. E às vezes, quando nós procuramos a pessoa errada, recebemos o conselho errado. Ou muitas das vezes recebemos, olha, não posso fazer nada por você. Eu não sei se você deparou com uma situação financeira, onde você precisar de um recurso, e você vai a uma pessoa que você sabe que tem condição, e aquela pessoa fala para você, olha, não posso te ajudar. E você sabe que aquela pessoa teria condições. Mas a Bíblia fala que quando Naamã vai a pessoa errada, ele toma de imediato a resposta que o rei de Israel fala, olha, acaso sou Deus para fazer esse tal milagre? Às vezes, irmão, enquanto você não entender que você tem que ir à pessoa certa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, nada vai acontecer na sua vida. Você só vai bater porta e portas vão fechar. Você vai pedir ajuda e ajudas vão ser negadas. Você vai ao médico e apresenta a enfermidade, o médico fala, olha, não tem mais jeito. Quantas pessoas com câncer, irmão e irmã, sabendo que é maligno ou benigno, vão diretamente ao melhor médico, às vezes pegam o seu melhor recurso e distribuem tudo para o médico, achando que vai solucionar. E quando chega no final da situação, depois de perder tudo, o médico fala, olha, não tem jeito, você só tem 2, 3 meses de vida. Aí, pela misericórdia de Deus, Deus envia uma menina dessa pessoa e fala, tem jeito sim. Porque o nosso Deus é médico dos médicos. O nosso Deus é médico por excelência. E a última palavra sempre será dele. E não, irmã, nós temos que ir à pessoa certa. Até quando vamos ficar mendigando a bênção de Deus para pessoas erradas? Tem coisas que na nossa vida é só Deus para fazer. Tem coisas na nossa família que é só Deus para mudar. E às vezes não entendemos isso. Às vezes falamos, não, o meu esposo vai
pessoa certa nessa noite. Essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. E quando Naamã vai ao encontro do rei, o rei nega para ele, ele se lembra, olha, não foi para o rei que ele foi mandado, foi para ir ao homem de Deus. Aí Naamã começa a trilhar o caminho certo. E a Bíblia diz que ele vai e manda falar que estava indo ao encontro do homem de Deus. E a Bíblia diz que ele nem foi recebido. Aí você pergunta, mas como ele não foi recebido? A menina não deu, falou que era o homem de Deus que estava em Israel. E agora? Mas às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes nós achamos que quando formos na casa, na presença de Deus, Deus vai te responder de imediato. Deus vai responder da forma que nós queremos. Mas a Bíblia diz que Naamã nem recebeu. Não foi recebido pelo homem de Deus. Mas o homem de Deus manda o servo dele falar, olha, se tão somente ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, a sua lepra vai ser restaurada. Aleluia! Ele não foi recebido, mas ele recebeu a solução para o problema dele. Mas sabe o que acontece, irmão, quando nós recebemos às vezes a resposta de Deus, não é sempre aquela que queremos. Às vezes queremos tão somente que Deus fala o seguinte, ó, hoje mesmo a sua bênção vai chegar. Mas a resposta de Deus foi diferente. Ele deveria mergulhar. Mergulhar 7 vezes num rio mais poluído daquela época. Era um rio considerado nojento. Mas ele tinha que mergulhar. E às vezes Deus fala para você o seguinte, olha que para a sua bênção chegar na sua vida, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa estar na minha presença, você precisa se entregar na minha presença. E às vezes, irmão, nós já achamos dificuldade, aí eu vou orar, Deus não me responde. E Naamã precisava mergulhar não uma vez, mas 7 vezes. E Naamã achou difícil, irmão, mergulhar, e ele precisava da cura. Ao ponto de um dos servos dele o repreender e falar, mas se ele falasse você fazer coisa pior, tu não faria. E às vezes, irmão, a nossa bênção está meio tão simples. Para Deus nos abençoar, Deus requer coisa tão simples de nós. Nós colocamos tantos empecilhos. E às vezes passa ano e mais ano e continuamos da mesma maneira. A Bíblia diz que enquanto Naamã não mergulhou as 7 vezes naquele rio, ele não foi curado da lepra. E às vezes hoje é um passo que você deu para você receber a sua bênção. E às vezes achamos que no primeiro culto Deus já vai fazer. Às vezes esperamos que no segundo culto Deus já vai fazer. Mas Deus está esperando a sua constante aqui na presença dEle, a sua perseverança na presença dEle. Está esperando que naquele dia, quando você menos esperar, irmão, irmã, a sua bênção vai chegar. Deus ele vai entrar com providência. Mas se você entender, se você não conseguir entender o tempo de Deus, você jamais entenderá o modo que Deus vai agir. Então entenda o seguinte, que o teu tempo não é o tempo de Deus, que o teu modo não é o modo de Deus. Então Deus tem um jeito dele de agir, Deus tem um modo dele de agir. Se ele te trouxe aqui, é porque ele te ama e quer mudar algo na sua vida. Se ele te trouxe aqui nessa noite, porque ele sabe que você precisa de algo que só ele pode fazer. Oh, glória a Deus! Tem que buscar a pessoa certa, que se chama Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que o segundo passo era o quê? É ir ao lugar certo, que era o rio chamado Jordão. Às vezes nós olhamos e falamos, Senhor, nós vamos naquele lugar, Senhor, tem tantas pessoas falhas naquele lugar, há tantas pessoas simples naquele lugar, mas o Senhor fala, é naquele lugar que eu te quero. É naquele lugar que eu vou te dar a vitória. E se você vai a Jesus de Nazaré e está no lugar certo, irmão, irmã, não tenho dúvida nenhuma que você vai sair daqui abençoado, que você vai sair daqui renovado, que você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus. Você quer ter uma família abençoada, com uma pessoa certa, você já está no lugar certo. Eu louvo a Deus por isso. Você já está no lugar certo. Agora faça a coisa certa nessa noite. Naamã teve que mergulhar. E não foi 1, 2, não, foi 7 vezes. Talvez Deus quer que você ore, não 1, 2, 3 dias. Deus quer que você ore todos os dias. Hoje o irmão falava que orava pelas madrugadas e ora todos os dias antes de sair de casa. E coisa gloriosa é quando nós sabemos que quando a gente orando, Deus responde. Coisa gloriosa é ver que quando nós clamamos a Deus, Deus ele responde. Às vezes não na mesma hora, mas Deus ele responde.
Irmão, não entendemos o projeto de Deus e os planos de Deus. Há um tempo atrás eu estava orando falando, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso que algo mude na minha vida, porque não temos oportunidade de estar na presença dele devido ao trabalho, devido a algumas coisas. E aquilo eu comecei a orar e falei, Senhor, tu sabe que isso tem impedido o teu agir na minha vida, e talvez aquilo que tu tens preparado para mim. E eu comecei a orar ao Senhor e fui ao lugar certo e começamos a orar. Mas nós não entendemos o agir de Deus, e tinha uma coisa que eu tinha medo, era de ficar desempregado. Irmão, coisa terrível. A gente morar de aluguel, todo mês aquele aluguel você tem que pagar. Mas a gente estava orando a Deus e pedindo para que Deus agir. Às vezes a gente não entende o modo que Deus vai agir. Às vezes você talvez não vai entender, porque não é daquela forma que você quer. E de repente, não sei o que aconteceu, um dos funcionários, podemos dizer, melhores funcionários da aviação Flecha Branca, eu ganhei alguns prêmios, fui considerado, foto atrás de outdoor de ônibus, e de repente o carregado me chama e fala, Leandro, a partir de hoje você não faz parte do quadro da aviação Flecha Branca. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que fazer naquele momento. A minha esposa orando a Deus porque sabia que aquilo estava atrapalhando diversas vezes formas, falava comigo, você tem que sair desse lugar, porque isso está te atrapalhando de estar na presença de Deus. E a gente ficava preocupado, para Senhor, vou fazer o quê em Cachoeiro do Itapemirim? Cidade pequena, mas Deus tem um modo dele agir. E ele sabia que eu nunca ia pedir conta daquele lugar. Então eu uso agora a palavra do pastor José, que ele falou o seguinte comigo um dia, ele falou, irmão, se você não sai, Deus te chuta de lá. E Deus me chutou da aviação Flecha Branca, eu confesso que chutou. Eu saí dali, confesso que eu saí não alegre, porque a gente amava, eu amo o que eu faço, dirigir, mas aquilo impedia muito o agir de Deus na minha vida, porque nós passamos por momentos ali dentro terríveis. Mas Deus deu um modo dele agir, e eu estava orando para que Deus fizesse aquilo que eu precisava. Aleluia. E de repente Deus me chuta da aviação Flecha Branca. E eu falo, e agora, Senhor? E agora, Senhor? E dentro de 2 meses eu falei, Senhor, dentro de 2 meses eu não quero fazer nada. Sabe, eu não quero trabalhar, não quero descansar. E começamos a vir à igreja, participar dos cultos aqui, orando a Deus, pedindo direção a Deus, até o dia que Deus nos direcionou a estar junto com os irmãos. E de repente Deus começou a me mostrar o que Ele realmente queria. E às vezes nós somos como nós somos puros na queda. Sabe, é difícil obedecer, irmão, não é fácil. Você receber ordens de parte de Deus e obedecer não é fácil. E às vezes Deus tem te dado ordens nessa noite. Olha, persevera, ora, busca, medita na palavra do Senhor. Seja perseverante. Às vezes Deus tem dado essa ordem para nós. São os últimos dias na igreja face da terra. Vivemos a situação em Cachoeiro do Itapemirim, no país, no mundo. E Deus fala o seguinte, hoje eu estava meditando numa pequena palavra lá em Ezequiel, que fala que Deus procurava uma pessoa apenas que se colocasse na brecha para que mudasse ali o destino de Judá, onde o juízo de Deus estava para ser decretado. Mas Deus esperava que uma apenas se colocasse na brecha. E quando eu meditava nisso, eu falava assim, eu tenho misericórdia. Porque às vezes Deus quer que eu me coloque na brecha. Deus quer que você se coloque na brecha pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa, por Cachoeiro de Itapemirim, pelo Brasil, pelo mundo. Quem sabe através da sua oração isso vai passar. Então quem sabe através do seu clamor, a sua família vai ser salva. Quem sabe? Talvez se você se colocar na brecha hoje. E quando eu meditava nisso tudo, naquele processo que Deus me envolvia de sair da empresa, aí Deus começa a me direcionar. A minha esposa falou assim, olha, faz um teste, tenta trabalhar de Uber, motorista de aplicativo. Mas eu falei, Senhor, mas eu não quero ser igual a esses motoristas de aplicativo. Eu quero que o Senhor me mostre o que tem que fazer. E hoje eu entendi que a forma que Deus me colocou para trabalhar ali não foi só para trabalhar. Tem uma certa pessoa que anda comigo que ela falou o seguinte, Leandro, aqui dentro desse carro você é psicólogo, você é conselheiro, você é amigo. E eu comecei a pensar, Senhor, será que então, a gente não entende, irmão, o modo que Deus agir, nem o tempo de Deus. Deus me tirou lá da aviação Flecha Branca e confesso que eu era muito tímido. Para mim conversar com alguém, minha esposa sabe que eu tenho dificuldade de fazer amizade, não porque eu sou aquela pessoa antipática,
passando por situações que Deus me fez lembrar que eu tenho que ser essa menina, lá da terra de Naamã, lá da terra de Naamã, para ajudar, irmão. Deus quer que você seja essa menina onde quer que você esteja. E o interessante é que agora que eu estou começando a entender o mover e o agir de Deus. Às vezes eu falo, Senhor, eu estou mais ajudando do que ganhando. E o engraçado é que quando nós trabalhamos a bênção do Senhor de brinde, Deus ainda não dá um pagamento. Que interessante, né? Fazemos a obra de Deus, Deus ainda nos recompensa. E esse tempo atrás, um rapaz entrou chorando dentro do carro. Eu falei assim, eu vou chorar com ele. Porque às vezes nós somos meio emotivos e quando uma pessoa começa a chorar, eu automaticamente já começo a chorar. E ele contando que estava separando da esposa, não sabia o que fazer, e começou a chorar. Eu falei, Senhor, logo aqui, logo eu. E começou a chorar e eu sem saber o que fazer, eu comecei devagarzinho a conversar e pedindo a Deus sabedoria. E depois de um tempo ele falou que estava voltando, se acertando com a esposa dele, e eu falei, procura Jesus. Aí depois de certo tempo ele falou que estava afastado dos caminhos do Senhor. Às vezes, irmão, Deus vai te levantar como um menino para abençoar. E de imediato Deus também vai te abençoar. Então entenda isso, olha, você talvez está como Naamã, precisando de algo da parte de Deus nessa noite. Mas Deus também pode te falar o seguinte, olha, você pode estar como Naamã, mas eu quero te usar como aquela menina que foi usada para abençoar a vida de Naamã. Irmão, Deus tem algo glorioso neste lugar. Sabe, o primeiro dia que eu entrei neste lugar, eu falei, ali tem algo diferente. E hoje eu conversava com alguém e falava assim, ó, eu nunca vi uma igreja tão unida, eu nunca vi uns jovens que têm tão se esforçado. Quando falaram do evangelismo, essa semana eu conversava com a minha mãe e falei, mãe, lá teve, os irmãos vieram daqui na minha casa segunda-feira, teve culto na terça, teve culto na quarta, teve culto na quinta, teve culto na sexta e teve culto no sábado, e os irmãos estavam lá clamando a Deus, ali pregando a Deus, falando a palavra, Deus louvando a Deus. E eu falo, Jesus me dá esse renovo também, porque eu preciso. E às vezes, irmão, você não entende, mas é só a sua forma de ser. Às vezes você tem sido como uma menina na vida de muita gente. Às vezes a pessoa olha para você, irmão, e fala, Jesus, eu quero ser como fulano. Porque aquela pessoa é esforçada, aquela pessoa é ousada, aquela pessoa é o servo de Deus. Irmão, entenda uma coisa, Deus não te trouxe aqui nessa noite. E eu não vim aqui para te bajular, não. Eu vim aqui porque Deus fala para você, porque Ele tem projeto na sua vida ainda muito maior do que nós estamos vivendo. Talvez as pessoas vão falar assim, ó, aquela igreja é pequenininha. Ei, mas o Deus que nós servimos aqui é muito grande. Ele vai fazer algo ainda maior do que Ele fez neste lugar. Mas Deus vai levantar meninas como aquela de Naamã. E Deus vai te mostrar que Deus, Ele é Deus na sua vida. Irmão, Deus continua operando no nosso meio. Talvez você não vai entender o modo e nem o tempo de Deus, mas no final da caminhada você vai falar, olha, foi Deus que fez, foi Deus que agiu, foi Deus que prometeu e Deus que cumpriu. Eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero apenas fazer uma oração, sabe? Naamã precisava apenas de uma coisa. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas apresenta neste momento para a pessoa certa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Eu precisava de sair da empresa, não sabia como, nem sabia o que fazer depois, mas eu falei com a pessoa certa que chamava Jesus de Nazaré. Ele trabalhou onde menos eu esperava, mas ele trabalhou, e ele tem mudado o quadro da minha vida, tem mudado o quadro da minha história. E às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes você pode estar passando por momentos muito difíceis. Mas para a bênção de Deus vir, para a vitória vir, você vai passar por momentos difíceis. Você vai passar por luta, por provações, para você ser aprovado. E quando nós somos aprovados de Deus, irmãos,